Olá, pessoas! Vocês me escutam? Espero que sim. Estou aqui tentando ajustar aqui que ele não está prendendo. Sejam todos bem-vindos para a live de hoje. Toda semana, como eu falei, tem live aqui e a gente fala sobre algum tema, alguma coisa de organização, é claro. Hoje a gente vai falar sobre simplificação para você deixar a sua bolsa mais organizada no dia a dia. Vamos conversar aqui, bater um papo com a Fábia. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo joinha? Tô aqui só esperando a Fábia chegar pra gente poder começar a conversar. E ela chegou, que ótimo. Como vocês estão? Olá, Olá, tudo bem? beleza? Tudo Tudo jóia. jóia! Melhor agora falando aqui com todo mundo. Boa noite para quem está na nossa sala. Hoje vai ser uma super live, né? Falando sobre bolsa. Arrocha aí, Carol. Vai ser tudo de bom. Estou aqui lembrando as meninas, né, que todo mundo tem bolsa, que a gente. Hoje eu estava com a minha bolsa gigante, porque eu fui passar o dia numa mudança. Cheguei, corri bastante, mas estou aqui, muitas caixas. Nem deu para fazer muitas, né, filmagens hoje, mas amanhã eu mostro mais algumas coisas para vocês. Eu estava com a minha bolsa gigante. Boa noite para todo mundo que está chegando. Só lembrando que a live vai ficar gravada aqui no Carol Organizer, ele também vai lá para o YouTube. Deixem as suas dúvidas, seus comentários, enfim, que vocês quiserem passar aqui para a gente aqui na parte dos comentários. Convidem os seus amigos, né, se vocês acham que eles vão se interessar pelo tema, né, que já que a gente vai falar sobre organização de bolsas, né, organizar as suas bolsas e organizar dentro das bolsas, né, como que a gente faz isso. Chama aí os amigos aqui no aviãozinho, né, Fábio? Então a gente vai conversar um É pouquinho aqui, ó, com algumas ideias, embaixo. algumas coisas que vocês podem fazer aí no dia a dia de vocês, né? Antes da gente começar, eu queria que a Fábia se apresentasse para a gente poder começar esse bate-bola enquanto a gente está aqui aguardando todo mundo chegar. Bacana. Gratidão, Carol, em primeiro lugar. É sempre muito bom, nas terças e quintas, a gente está aqui nesse canal. Eu sou Fábia Vieira, estou personal organizer há 26 anos, com muita alegria. Dou aula de organização, palestras e, principalmente, executo organização na prática, na minha vida pessoal, residencial, familiar e profissional. E tenho essa parceria com você, a gente aí, hoje estamos na pandemia com cursos online acontecendo, curso de personal organizer, a gente está com um curso maravilhoso de Casa e Vida Organizada e Simplificada e temos muitas novidades até o final da live, né, Carol? Sobre organização de residência. Então, bora arrochar, arrocha aí. Hoje a gente não vai falar muito de casa, mas a gente vai falar de uma coisa que a gente usa todo dia, né? Então fiquem ligados. Como a Fábia falou, a gente vai lembrar vocês aí durante a live, no final, sobre os cursos, né? Esse curso de formação, tem até a Vanderlei aqui que está fazendo curso com a gente, como sempre, batendo ponto aqui nas lives que a gente vai fazendo. Um beijinho, Vanderlei. Oi, Deise, oi, Rafaela. Oi para todo mundo que está chegando aí. É, Tá rolando também um curso para você organizar sua casa, é claro, né? A gente organiza a bolsa, vamos falar quinta-feira sobre o carro, né? Então, mulheres e homens estão contemplados essa semana. Mas vamos também chamar vocês novamente, fazer o convite, caso vocês queiram, né? O curso é completo, mas vocês podem escolher só um ambiente, vocês podem escolher 3 ambientes da sua casa e fazer o curso. E vai ter congresso, vai ter aulão, enfim, vai ter bastante coisa aí para a gente poder lembrar vocês, para vocês poderem participar, viu? Para quem não me conhece, estão aqui é o Instagram da Carol Organizer, sou eu, a Carolina Lopes. Eu trabalho com organização desde 2013, assim como a Fábia, eu também estou na casa das pessoas fazendo organizações residenciais, né, de ambientes residenciais, e também faço mudanças, como a que eu estava fazendo hoje, que a gente começou, muitas caixas ainda para abrir, mas quase tudo no lugar, quase todos os móveis foram para o lugar, fica faltando aí só algumas caixas, viu? E também faço cursos e palestras, né? Alguns online, consultorias, enfim, ajudar vocês aí a ter mais praticidade no dia a dia. Então, vamos começar. E a minha primeira pergunta, Fábio, é assim, a gente, Arrocha. a gente usa bolsa? A gente tem muita bolsa? Como é que é? Você, suas clientes, as amigas, as mulheres, aí vão, né? Homem também usa, mas olha, a grande maioria somos nós, né?
É verdade. Eu costumo dizer, Carol, que. Ah, deixa eu só explicar um pouquinho. Hoje eu não estou no meu ambiente, no meu escritório, eu estou aqui na casa de uma grande amiga, que eu vim comer uma pizza com ela, vim do trabalho também, arrochando, né? Tava fazendo uma louçaria, uma loucura, né? Mas muito legal. E aí ela nos convidou para comer uma pizza, e aí disse, não. Eu vou comer a pizza, mas eu vou fazer a live também. Por isso eu tô assim meio descabelada, viu, gente? Mas tudo bem. E assim, como você colocou muito bem, Carol, bolsa, eu acredito que desde a época de Jesus Cristo, eu estou inclusive assistindo uma série muito legal que é Maria Madalena, e eu fiquei observando os homens usando bolsa, né? Inclusive Jesus Cristo usava uma bolsa também, para levar os poucos pertences dele. Mas a mulher realmente é a campeã, porque nós carregamos muitas coisas. E quando você começou a fazer a live, você estava fazendo a mudança, nós que trabalhamos, né, as queridas aqui também, a gente muitas vezes precisa carregar duas bolsas. Hoje mesmo eu estou com duas bolsas. Eu estou com a minha bolsa social de trabalho e estou com uma mochila. Mas por que tantas coisas? Porque para carregar tudo que a gente necessita, desde o batom, da bolsa de dinheiro, cartão, escova de dente e outros apetrechos, a gente não vai levar nossa sacola, né, de supermercado. A gente tem que ter uma bolsa adequada que venha ao encontro das nossas necessidades. Então, respondendo, Carol, nós usamos muitas bolsas e se a gente fizer uma pesquisa aqui mesmo, quem gosta de bolsa, eu acredito que essas 15 pessoas que estão aqui conosco, gratidão, com certeza vai dizer, eu adoro bolsas. Não é verdade, Carol? Verdade, já tem os comentários aqui. Eu tenho muitas, eu gosto. Se vocês têm alguma restrição, eu tenho uma amiga que diz, não, eu só tenho uma de cada vez. Eu troco e compro uma, compro outra e assim vai. Mas isso são exceções. A gente sempre tem. Eu mesma, né? Posso falar por mim, eu tenho pelo menos umas 8, vai. 8 bolsas, fora aquelas que a gente tem para Carol, festa. tudo isso, Carol! Tenho, amiga. Tem umas de tecido, tem umas pequenininhas, sabe? Que hoje a gente usa muito, né? Essas pequenininhas para sair. Você falou assim, eu levo para trabalhar uma bolsa. Eu também tenho a minha bolsa de trabalho. Eu conheço algumas personal organizers que tem até uma mala, assim, né? Uma coisa grande que já leva bastante coisa dentro, dependendo do trabalho, né? Tem muita gente que troca, né? Coloca mochila, né? Aqui, como estão colocando aqui, né? Tem gente que só tem 3, aqui tem vários comentários. Eu só tenho 3 bolsas, né? Eu adoro mochila. E aí tem vários tipos de bolsa, né? Tem aquela bolsa pequenininha, que tem uma alça grande. Tem bolsa que é bolsão, né? Que tem um fundo grande, que a gente chama de bolsa da mamãe. Tem aquelas bolsas que tem a alcinha curtinha, que a gente usa como se fosse, né? Cocote. Tem as carteiras. Tem vários tipos de bolsa, né? Tem essas bolsas de trabalho, que a gente está falando, é uma coisa maior para a gente levar o nosso material de trabalho enquanto organizers, né? Como a gente vê, às vezes vê os profissionais, tipo, levando as ferramentas, né? Ou quando o médico vai atender, tem a bolsinha do médico, enfim. Então, mas o que a gente quer focar mesmo é na parte de como que a gente organiza isso, Fábio. E aí vamos separar, vamos fazer por partes, né? Vamos lá. Que eu recebi 2 perguntas e aí eu queria passar essas 2 perguntas primeiro. A primeira coisa é como que a gente limpa a bolsa? Como que você faz, Fábio? É quando você chega no cliente e aí tem que organizar as bolsas. Aí eu queria focar nessa parte da limpeza. Joia? Tá, beleza. Vamos lá. Geralmente, eu vou falar só um pouquinho do cenário que a cliente tem esse quantitativo. Realmente, as clientes têm muitas bolsas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o que são as bolsas de couro, as bolsas de tecido, as bolsas de palha e as bolsas gerais, né? Vamos dizer assim, porque cada bolsa tem um tecido ou um tipo de material específico. Uhum. A limpeza da bolsa, e a gente vai falar dessa limpeza por fora, né? Do externo, para depois a gente falar do interno. Nós usamos muito, sabe aquele creme Nivea, aquela latinha azul que é bem antiga? Porque imagina só, eu lembro muito do creme Nivea, porque minha mãe, ela viajava para o exterior, porque ela era enfermeira da Marinha Mercante, então ela trazia aquele potão de creme Nivea, né? Que era, sei lá, 500 ml, sei lá quantos eram. Mas tem aquele pequenininho, da latinha, exatamente. E é o que acontece. Se aquilo ali é bom para o rosto, para a nossa pele, imagine para um couro de animal. Então, a gente faz uma limpeza. Primeiro, a gente passa um Perfex com um panozinho úmido, tá? Para poder tirar a poeira maior.
E para hidratar o couro, a gente passa uma camada como se estivesse passando na pele esse creme Nivea, tá? Com isso, ela vai ficar com aquele brilho e não vai ressecar. Ela vai durar mais tempo. E a gente recomenda de 3 em 3 meses, dependendo como você está usando sua bolsa, você hidratar essa bolsa com esse. Mas pode ser outro creme? Outro creme? Pode sim. Porém, ele tem que ter aquela consistência, aquele creminho. Aquele líquido a gente não sugere. A gente sugere que tenha aquele cremezinho mais específico, não é assim, Carol? Ou próprio para couro, que é uma das meninas que está falando aqui, a Stephanie está colocando, que seja uma coisa que é própria para couro. A gente tem algumas vezes algum que é para sapato, para roupas, né? E aí Sim. tem que a gente usa para couro, que também serve para bolsas, nesse caso, né? Às vezes tem, né? Exatamente. E aí o bacana é o seguinte, porque as pessoas têm muito cuidado, principalmente quando as bolsas são de marcas, né? Porque a gente sabe que tem que ter um tratamento especial para poder não estragar com o tempo. Então a gente sugere, hoje nós utilizamos muito na nossa organização aqueles sacos de TNT com a transparência. E algumas lojas hoje, algumas personagens organizers também já têm lojas virtuais que vendem esse material que é muito interessante, que você consegue colocar na prateleira e com a transparência você visualiza. Pode ser a bolsa pequena, de festa, a bolsa maior, para que você consiga ter esse cenário dessas bolsas e consiga tirar e retirar com facilidade. Então, assim, essa limpeza, Carol, eu acredito que eu respondi, mas se você quiser agregar, seria bem bacana. Só para lembrar, gente, que tem as perguntas aqui da Flávia e da Stephanie, a gente sugere que sejam cremes bem espessos ou cremes próprios para couro, tá? A gente não recomenda o lustramóveis porque ele é próprio para madeira, para superfícies, né, de móveis, e ele é bem líquido, né? Pode ser que ele manche, Isso. pode ser que ele danifique, dependendo da bolsa. E os outros, muita gente usa óleo de amêndoa, sabe aquele óleo de bebê também com algodãozinho? Você também Sim, pode, porque aí ele penetra mais, né? E ele é próprio, como foi feito para a pele, né? Ele penetra e dá aquela brilhosidade. Mas assim, isso. não sugiro usar qualquer creme, porque às vezes tem um creme que é muito oleoso, ou tem um creme, sabe, que é muito abrasivo e pode danificar. Então, se você usa um que é mais cremoso, e assim, quando você for aplicar também, você arrasta, né? Como a gente fala, você aplica um pouquinho e espalha bem para esticar Isso. o creme, assim, para deixar secar na sombra, para depois você guardar. E aí, assim, a gente pode guardar dentro do armário, a gente pode guardar num espaço fechado, né, como a Fábia falou, ou se a gente for expor, né, deixar num lugar aberto, aí mesmo que a gente vai ter que ter essa preocupação de ter essa rotatividade, de fazer esse paninho para tirar a poeira do lado externo, né, e aí fazer essa Isso. hidratação com mais frequência. Ou a gente pode também usar as capas, que foi o que a Fábia sugeriu. Às vezes, e no mercado a gente encontra, né, muita dessas capas, né, que são de tecido, que é o melhor, né, quando é de algodão, que permite a bolsa respirar, o couro continuar respirando, né, que tem um visor na frente, né, na lateral, na frente, para você poder organizar a bolsa e você continuar vendo ela. Você pode usar até o saquinho, que muitas vezes vem com a bolsa, né, que você comprou, e daí vem o saquinho de tecido, você pode usar, né, só é mais difícil de você ver qual é a bolsa, escolher a bolsa. Por isso a ideia de que tenha esse visor, né, de que tenha esse acesso para você conseguir enxergar, tá? Lembrando, o que a gente mais recomenda, o que a gente sempre fala, não é porque eu sou vendedora ou Fábio é vendedora da Nivea, não. A gente fala do creme Nivea porque ele é o que é mais espesso e que é feito justamente para quando você tem aquela calosidade, aquela coisa que está bem ressecada. E normalmente as bolsas da gente são esquecidas, aquelas que estão guardadas lá há muito tempo. Então aí a gente recomenda que você use o creme Nivea, aquele azul da latinha, para facilitar. Mas você também pode, se você quiser, escolher algum outro, mas que seja espesso também. Ou você pode usar aquele óleozinho de amêndoa, tá? Para poder. Agora tem que espalhar bem para ela não ficar gordurosa, tá bom? Então, Isso, essa legal. primeira dica aí de tratamento da Fábia. Mas eu sei que a bolsa tem o lado de dentro, né, Fábia? Tem. E eu gosto muito de falar da parte interna, porque como eu sou muito interna nas coisas, e assim, eu queria falar de um ponto muito interessante, Carol. Quem troca muito de bolsa é muito interessante. Não é o meu caso, porque eu passo eu só tenho uma bolsa de trabalho e ela vai comigo para sempre. Mas olha que coisa interessante. Geralmente as pessoas, quando trocam ou semanalmente
ou quinzenalmente, ou mensalmente, que depende de cada pessoa, as pessoas geralmente costumam esquecer as coisas dentro da bolsa, né? É batom, é chiclete, é moeda, é notinha fiscal. Qual a primeira sugestão para a gente falar desse lado interno? Gente, nós sugerimos, como profissionais de organização, que você tenha no seu closet, na sua bancada, onde você coloca as bolsas, uma bandejinha. Sabe aquelas bandejinhas que a gente tem muitas na sala, né? Aquelas simplesinhas. Pois é, essa bandeja ela vai ser de multiuso para essa bolsa. Sabe por quê? Quando você chega em casa cansada, vai trocar de bolsa, por exemplo, você pode esparramar, né? Tipo assim, pega a bolsa e joga nessa bandejinha para você sacudir, porque muitas vezes, Carol, dependendo do formato da bolsa, ela tem algumas divisórias que tem os tecidos e as coisas ficam enganchadas. E aí, para você ter uma organização, a ideia principal é você tirar tudo dessa bolsa para você realmente organizar para deixar na outra bolsa. Às vezes você vai usar uma menor ou às vezes uma maior. E outro ponto que eu queria colocar, que eu acho muito importante, é você ter bolsinhas transparentes dentro da bolsa, né? Por que bolsinhas transparentes? Porque quando você usa coisas soltas, né? Carteira, escova, e seja lá o que for, as coisas se perdem e você perde muito tempo em procurar esses materiais, esses objetos. E as bolsas específicas fica muito mais fácil para quando você for retirar as coisas, você for procurar, usar e voltar para o mesmo local. Eu, por exemplo, eu tenho 3 bolsas transparentes na minha bolsa grande. Para quê? Para que fique mais funcional para o meu dia a dia, eu não perca tempo, porque a ideia da organização é facilitar a vida, principalmente quando a gente está no externo. Vai pagar alguma coisa, vai tirar qualquer coisa, é fácil de manusear. Então, essa é uma recomendação que eu coloco. E outro detalhe, tá, Carol? Quando a gente for comprar bolsa, escolha o fundo, a parte interna, que tem um tecido claro. Sabe por quê? Porque o tecido escuro, ele vai esconder o que tem dentro. E quando você tem um tecido claro, você encontra com facilidade. Então, essas são duas dicas que né? O forro de dentro. O forro, claro. Exatamente, o tecido de dentro, né? Porque geralmente tem um tecido. E aí, outra coisa importante, que quando você faça essa revisão diária, para não ficar a bolsa desorganizada ou bagunçada. Então, são 3 passozinhos, tá, gente? Realmente você coloca essa bandeja para você sacudir tudo da bolsa, usar bolsinhas transparentes, tá? E aí é um lugar para cada coisa na sua bolsa. E a terceira dica é você realmente... Até esqueci agora a terceira dica. Esqueci. Passou. Mas enfim, eu lembro já. Carol, é isso, tá? O fundo, diariamente. Isso. Fazer o fundo claro, exato. Porque foi a Coca-Cola que eu tomei agora, me deu um negocinho aqui. Escolha a sua bolsa com fundo claro, né? Com o forro claro. Carol, agrega aí a parte interna. Assim, diferente de você, por exemplo, aí eu vou dar algumas sugestões, porque nem todo mundo tem uma bandeja, por exemplo, para colocar as coisas, mas você pode usar uma caixinha, você pode, né, um cestinho para você ir tirando as coisas da bolsa e colocar ali, porque como você falou, às vezes você vai mudar de uma bolsa para outra, a bolsa é menor, você não vai levar tudo, eu vou já perguntar o que a gente leva, né? Mas aí você não vai levar tudo, você vai levar só uma parte, só coisas menores para botar numa bolsa menor, e aí você deixa meio que guardado ali, para não ficar tudo espalhado pela casa, né? Então é até um lugar para conter a bagunça, né? Mas você pode até usar outras coisas, não precisa ser necessariamente a bandeja, você pode usar, sei lá, um prato, um pires, né, que você já tem desparcerado, enfim, é um container que você sempre coloca ali. Aquela mesma dica que a gente dá para bijus, né, que a gente chega em casa, tira, deixa ali para depois guardar, também serve
a bolsa aqui, né? Eu uso muitas. Aí eu vou lembrar de duas coisas. Eu uso, sabe aquelas necessaires que a gente tem muitas em casa? Eu uso duas muito, que é uma necessaire de higiene e uma outra de maquiagem. Mas elas não são transparentes, mas elas são duas necessaires. Uma delas, inclusive, é toda forradinha de plástico por dentro, para não sujar minha bolsa, que é a de maquiagem, que ela é bem pequenininha e rosinha. Então eu coloco lá dentro. É um kit para eu poder me maquiar quando eu tô saindo de um lugar para o outro, mas eu uso. E assim, se a bolsa é sua, você sabe que aquela necessaire tem a maquiagem, aquela outra tem, sei lá, absorvente, tem um remedinho, tem lá alguma coisa que você vai precisar. No meu caso, tá? Então, assim, o transparente ajuda na hora de você acessar e pegar rápido. Mas se você tem necessaire, se você tem pequenas bolsinhas, também vale, tá? Contanto que você meio que defina um tipo de coisa para cada bolsinha, né? Para não ficar tudo misturado também. Já pensou? Vai ficar a mistura interna dentro da bolsinha, dentro da bolsa grande. Aí não ajuda muito, né? Então você tem que meio que setorizar. Uma outra coisa que tem no mercado que ajuda bastante é o organizador de bolsas, que é tipo uma bolsa que você põe dentro da bolsa, que ela é cheia de bolsos, né, para você fazer isso, né, para você colocar a chave pendurada, tem um ganchinho, para você colocar o celular, aí tem um bolso, para você colocar o batom, para você colocar a caneta, para você botar o óculos de pé. Que aí fica tudo fácil. Você olha para a bolsa assim, né? Você já consegue pegar. E tem um meio assim para você poder colocar carteira, os itens maiores, né? Se é uma bolsa maior, você vai botar lá, sei lá, o tablet, você vai botar o seu computador, não sei, tá? Mas lembre que a gente está falando aqui é mais para bolsas femininas, médias, grandes, né? Não é uma bolsa pequenininha, não cabe esse organizador. E aí, quando você for trocar de bolsa, você nem precisa tirar as coisas e colocar na bandeja, né? Você só pega, tira aquele organizador e põe na outra bolsa, que tá tudo certo, né? Vê se não caiu nada, e aí você coloca lá. Uma outra coisa que a Fábio falou que eu gostei muito, essa questão do tecido do forro, é que também ajuda na iluminação. Quando você tem um tecido mais escuro, também fica meio difícil, né? Já é um saco, né? Vamos pensar que a bolsa é um saco. Aí você vai tentar olhar lá dentro, já tá um tecido escuro, aí fica pior do que com um tecido mais claro. Então, quando você... Não precisa ser uma bolsa clara, viu, gente? A gente tá falando da parte de dentro, do forro, dele ser claro. Dele não precisa ser branco também, ele pode ser bege, ele pode ser creme, né? Um marronzinho mais claro, um caramelo, um cinza, mas não precisa ser preto, marrom, assim, umas coisas mais escuras, tá? Então, avalie isso também. Tá? É até bom também que quando mais claro, quando a gente começa a ver que ela tá meio sujinha, né? A gente também já pode passar ali eu sempre dou a dica da esponja, uma esponja pouco úmida, com umas gotinhas de detergente, a gente puxa o forro para fora e esfrega bem assim para poder tirar o excesso também da sujidade, porque sempre fica, né? Que a gente pode limpar essa parte de dentro da bolsa também, né, Fábia? É só para lembrar, a gente não esqueceu, eu anotei aqui para não esquecer. E para por que a gente está sugerindo isso? Porque quando a gente tem tudo junto e misturado, solto na bolsa, fica muito mais difícil da gente encontrar as coisas, né? Você está com pressa, precisa pegar a chave para poder sair, ou precisa pagar, e aí quando está num bolso, quando está numa sacolinha, quando está dentro da carteira, é muito mais fácil. E outra coisa, quando você tem aquilo que você precisa, porque às vezes a gente tem uma bolsa, eu preciso de tudo isso, mas você acaba levando 300 mil coisas que você não usa. É igual em casa. Então é uma outra avaliação que a gente tem que fazer também. Eu preciso, é realmente necessário que eu saia de casa com tudo isso? Hoje a gente já tem até artigos, né, extras e obrigatórios. A gente sai com uma máscara extra, a gente sai com álcool gel, a gente sai com lenço umedecido, a gente sai com um monte de outras coisas hoje, né? Eu comprei, eu descobri na farmácia, vende agora um pacotinho que vem com 12. Sabe aqueles lencinhos com álcool gel umedecidos unitários? Até com cheirinho da Giovanna Baby, que eu ganhei no voo. Aí eu vi que tinha lá para comprar, eu falei, isso é ótimo para eu deixar na bolsa. Caso eu precise, aí eu tô sem álcool gel, aí tem esse pacotinho. Achei muito legal. Então, assim, a gente começa a pensar em coisas até para poder usar nas bolsas menores que a gente tem quando a gente vai viajar ou quando a gente precisa adaptar. Mas a gente também tem que ter esse critério, para a gente não sair levando livro, ficar carregando o livro para lá, agenda, enfim. Tenha critérios também para você não ficar, né, com aquele peso todo para cima e para baixo, né, desnecessariamente, que é uma outra lembrança, né, quanto ao que a gente vai falar já, que é a minha próxima pergunta, né, Fábia? O que a gente tanto, rocha aí. o que a gente tanto leva, o que a gente tanto tem dentro da bolsa? É um mar, assim, é Mary Poppins, né? A gente sai jogando tudo lá dentro, como que é? A caixinha, né?
É engraçado, Carol. Eu tô aqui no quarto da minha amiga e olha só, hoje eu tá com mais ou menos uns 3 anos que eu ganhei esse carregador de bateria. E ele é pesado, né? E, cara, eu tenho que usar ele porque hoje mesmo eu usei, porque eu sei que a minha bateria está acabando e o recurso que eu tinha era esse. É. Então, hoje nós utilizamos carregador, nós utilizamos carteira, é fundamental, batom, tesourinha, eu sempre uso tesourinha, escova de dente, são coisas mínimas, né? E aí eu tenho, porque eu não vou, eu tô com o pessoal aqui na sala. Mas eu tenho, sabe aquelas pasta sanfonada pequenininha? Uhum. Pois é, eu também uso. Por quê? Porque quando a minha agenda é programada para a semana. E aí, todos os meus compromissos eu coloco nessa pastinha sanfonada para poder eu direcionar na hora do almoço, antes de ir para o trabalho, resolver alguma coisa que eu precise de anexos. Os anexos são os papeizinhos, é a consulta, é o remédio, é coisa desse tipo, receita, que eu preciso ir na farmácia. Então, geralmente, e as pessoas, eu estou falando, e olha que eu sou minimalista, tá, gente? Eu tenho uma bolsa bem sustentável, mas mesmo uma bolsa bem sustentável, são coisas que eu preciso, que eu sei. Outra coisa importante, eu tenho na minha bolsa um óculos extra, um de grau e um de escuro. Porque às vezes eu perco no meu ambiente de trabalho, eu perco meu óculos. E aí eu tenho que precisar, eu tenho que ir para um lugar para o outro, e aí esse óculos extra vai me proporcionar uma qualidade de visão. Então a ideia, basicamente, é você ter, e assim, então eu tento minimizar, mas mesmo minimizada, a minha bolsa ela é pesada. Ela não é uma bolsa leve, sabe, Carol? E a maioria das minhas clientes, só para poder fechar o que você me perguntou, as bolsas delas geralmente é 2 vezes mais pesadas do que a minha. Mas tem um motivo. É porque elas não costumam organizar no dia a dia. É. Então, é mais ou menos isso, tá? Não, gente, eu já encontrei de tudo. E assim, não é que a bolsa que a gente está organizando, que está vazia lá sem uso, que a gente foi tirando as coisas. Ali, então, já achamos grampo de cabelo, né, nas carteiras, achamos documento, achamos dinheiro guardado, enfim. Mas assim, a gente encontra de um tudo na bolsa da pessoa que está usando. Às vezes é um kit de primeiros socorros que está lá dentro, é um livro inteiro que ela está lendo, sabe? Tem muita. Tem uma amiga minha que diz kit bebê. Em vez dela ter uma bolsa para a criança levar uma bolsinha dela própria com as coisas da criança, não, ela bota as coisas da criança dentro da bolsa dela para poder facilitar. E fica tudo junto e misturado lá dentro. Hein? Imagina, ter que achar uma fralda, ter que achar alguma pomada ou sei lá, alguma coisa ali dentro é complicado. Mas assim. Não é errado, viu, gente? Vocês podem organizar e levar o peso que vocês quiserem, né, dentro da bolsa, mas é legal você pensar como se você fosse viajar. Quando a gente vai viajar, a gente não leva miniaturas, quantidades menores, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô, tá Tá tranquilo. tranquilo, tá. Cristina, vê se não é o seu som, tá? Para poder diminuir um pouquinho aqui, tá? Moniquinha, um beijo para você, viu? A gente acabou de falar das necessárias para a gente poder organizar lá dentro, e é justamente isso que eu tô falando, para a gente também não ter aquela quantidade enorme, por exemplo, os remédios. De vez em quando eu levo sim um Dorflex, sei lá, um relaxante muscular. Eu levo quando vou trabalhar também um antialérgico, que às vezes a gente chega num lugar que tem muita poeira, tarará. Ou eu levo também, sei lá, um absorvente extra, levo o meu kit de, né, escovação, meu protetor solar. Então, pense em levar miniaturas ou potinhos pequenos para você não ficar carregando protetor solar desse tamanho, de 200 ml. Leva um pequenininho, um frasquinho de 15 ml, 20 ml, que é o suficiente para vocês, sabe? Da mesma forma, se você vai levar um kit de higiene, né, um kit de escovar o dente, por exemplo, leva aquelas pastinhas pequenas, aquela, né, escova que dobra, bota numa toalhinha pequena. Hoje tem muito, né, retornando essa história de você levar toalhinha para todo canto, né? Eu consegui, retomar aí minhas toalhinhas que a criançada, que pelo menos eu usei, né, quando a gente ia para a escolinha, né, aí eu pego aquelas toalhinhas bem pequenininhas também, coloco lá. Então, pense
pense em miniatura, pense em quantidades menores, pense em coisas para você poder colocar dentro da sua bolsa, que eu acho que também é uma outra coisa que diminui o peso, que diminui a quantidade de coisa, né? Pra gente que tá aqui no Nordeste, de fato, eu tenho meu óculos escuro. Eu não uso óculos de grau como o Fábio, mas eu tenho óculos escuro e eu sempre tô com minha caixinha de óculos, com um paninho que vai dentro da caixinha para levar meu óculos para todo lugar. Mas, por exemplo, se eu tô no sul, aí eu levo sempre um chale ou uma echarpe, né, que faz frio, aí você leva aquilo dentro da bolsa quando tá frio, tem pessoal que bota gorro ou luva também dentro da bolsa, isso vai gerando volume. Mas aí também varia de acordo com a época do ano, de acordo para onde você vai e tudo mais. Então a gente também tem que se preocupar com isso. E pense também em não danificar a sua bolsa, né, que é uma outra coisa. Quando você esbarrota a bolsa, ela não consegue nem fechar direito, isso pode também prejudicar a alça da tua bolsa, que ela vai ficar muito pesada. Pode também danificar o couro, pode danificar o zíper. Então, assim como a gente se preocupa com as, sei lá, malas de viagem, a gente também tem que se preocupar com esse transporte, com essa bolsa, né? E por onde que a gente vai andar aí com ela para cima e para baixo. Ainda mais nesse tempo de Covid, né? Que a gente vai para cima e para baixo com as bolsas, a gente tem que lembrar que a gente tem que limpar a bolsa. Então, lembre de limpar um pano úmido que a Fábia sugeriu, mas não bota álcool, não bota nada de cloro, senão vai manchar a tua bolsa. Mas limpa ela com um pouquinho, se você quiser, como eu falei, coloca um pouquinho de detergente, dá uma limpadinha, deixa ela secar bem, né? Que aí você vai usar, mas não coloca nem álcool, nem cloro, senão mancha a tua bolsa. Imagina, se ela for de tecido, lave a bolsa, né? Se você puder, se ela não tiver nenhuma parte, né? Porque às vezes você tem uma de palhinha, você tem uma de couro que não pode fazer isso, mas aí você pode fazer esse tratamento numa bolsa de tecido, vai, que você tem aqui, você pode até lavar, mandar lavar seco, na lavanderia, etc. Tá? Então, só mais alguns lembretes aqui para vocês. Por último, mas não menos importante, né? Então, vamos falar como é que a gente guarda, né, Fábio? A gente já falou de como que a gente limpa, de como que a gente anda com a bolsa, como que a gente faz para, né, chegar em casa e deixar as coisas lá e transportar e usar nesse certo, tarará. Como é que a gente guarda? Eu, pelo menos, por exemplo, tenho 8. As meninas já falaram, eu tenho 15, tenho 10, tenho 8, só 3, tenho muitas, né? E aí, como é que faz? Primeiro a gente tem que ver o cenário, quantas bolsas você tem para você poder definir o local. E aí eu lembro muito que quando eu chego num closet, num guarda-roupa, né, que as pessoas ficam enlouquecidas. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Você que está nos assistindo, você guarda a bolsa lá no maleiro, né, escondida? Escondida. Você coloca a sua bolsa naquele saquinho de sapato, né, dizendo que, porque vai sujar, vai estragar? Pois é. Primeira coisa que a gente faz, né, para poder fazer uma boa estruturação dessas bolsas, é olhar todas as bolsas, dos cantinhos, onde é que estão. Depois disso, nós vamos separar por grupos específicos. O que é separar por grupos específicos? É saber o que é bolsa de festa, bolsa de trabalho profissional, bolsa despojada, os bolsões de praia, né? Então, a gente tem vários estilos. Depois que você faz essa triagem, você vai olhar no seu armário, né, no seu guarda-roupa ou closet, se você tem prateleiras, nichos, para poder visualizar. Nós sugerimos, como profissionais de organização, que essas bolsas fiquem em pé. O que é uma bolsa em pé? É aquela bolsa que você consiga visualizá-la. Muitas vezes a bolsa de couro, dependendo do tamanho, ela vai dobrar se você não colocar algum enchimento. Isso. E aí a grande dica é, Fábio, o que é o enchimento? Para quem não sabe, o enchimento, as pessoas costumavam colocar jornal para poder ficar durinha, saco plástico, né? E aí a gente tem outras soluções. Que o mercado hoje ele está lotadinho de coisas que são esses enchimentos. Eu vou dar aqui um exemplo que, inclusive, a minha amiga tem um travesseirinho. Olha só o travesseirinho, tá vendo? Esse travesseirinho é aquele de... uma bem almofadinha, fofo, né? Uma almofadinha. E aí, olha que interessante. Um travesseirinho desse custa hoje no mercado mais ou menos uns R$5, tá? Que é o travesseirinho de criança. Gente, esse travesseirinho você pode colocar na bolsa que ela vai ficar em pezinha. E aí ela vai ficar agradável, né? Não vai ficar aquela coisa cheia de saquinhos dentro. E hoje, se você colocar na internet enchimento para bolsas, vai ter de 10 centímetros, de 20 centímetros, até maiores, tá? Para que isso? Para que essa sua bolsa fique na prateleira onde guardar.
E aí eu vou dar algumas sugestões. Se você tiver prateleiras, eu vou até dar um exemplo aqui, tá? Olha só. Vocês estão vendo aqui, ó? Sim, em cima Aqui a da gente tem TV, né? algumas em cima da TV, exatamente. E aí a gente tem uma bolsa de pano aqui, olha só, que tá bem relaxada, e a gente tem um aqui, ó. Tá vendo que é a bolsa dela, tá, gente, ó? Pequenininha. Bom, e aí e aí no caso, imaginem só, se você tem 10 bolsas, 15 bolsas, se você colocar ela enfileiradinhas, De né? lado, assim. Você visualiza de ladinho, né? Claro, não é enfileira, não, é de ladinho. Você consegue ver as laterais da bolsa e fica fácil de você manusear e você tirar essa bolsa, tá? Tirar e colocá-la. E tem uma sugestão bem legal, que é o seguinte: se você tiver espaço no seu guarda-roupa, muitas vezes nós penduramos no cabide. E aí é muito legal, porque você pode colocar uma bolsa de frente e a outra de trás. Você consegue visualizar as suas bolsas e fica fácil de você pegar e retirar, tá? Quando você Era não uma tem... das perguntas que eu recebi. Desculpa te atrapalhar, mas era assim. Não, E pode pendurar a bolsa, Fábio? Assim, que era uma das pode perguntas aqui. pendurar. Imagina só, a gente não tem que o ombro da gente, né? O ombro, ele não vai carregar a bolsa. Aí você tem que ver exatamente a estrutura desse cabide, tá? Para que essa alcinha aqui, ó, né? Ela não fique, ela quebre, tá, gente? Então imagina que aqui é o cabide, olha só. Ou o Então ela não vai gancho, né? machucar a bolsa. Pode ser um gancho Ou um também. ganchinho, tá certo? As pessoas às vezes têm. Porque assim, porque é que quando fica desgastando, é quando você realmente você vai, às vezes até a blusa, ela vai, com o tempo, ela vai manchando, vai tirando o tecidozinho da bolsa, tá, gente? O próprio manuseio da nossa mão, o suor, vai desgastando isso daí. Então, é só a gente tomar esses devidos cuidados e a gente pode colocar nas prateleiras. E aí tem uma coisa interessante, Carol. A gente pode utilizar, inclusive, a parede para colocar os ganchos para as bolsas. Quando a gente vê, vou dar aqui um exemplo. Olha só, tá vendo aquele cantinho ali, ó? Rosa. Rosa, isso. Pronto, Atrás da ali, porta. atrás da porta, ali a gente poderia colocar uns ganchos, tá? Deixa eu ver aqui. Para colocar nossas bolsas. Isso tudo vai depender desse quantitativo, tá certo? Para que você consiga ter um lugar prático e funcional para o seu dia a dia. É isso aí, Carol. Agrega aí. Aí tem uma outra pergunta, né, que é ligada a isso, que eu recebi essas duas juntas, né? Pode pendurar a bolsa, né? E aí empilhar, Sim, empilhar deitado, assim. Porque às vezes a pessoa não quer botar um enchimento, ela não tem muito espaço para botar, como você falou, assim, uma do ladinho da outra, pode ser da sim, maior para menor, etc. Posso botar elas deitadinhas, assim, uma em cima da outra também? pode. Pode botar empilhadinha assim. Agora, só com o devido cuidado. Eu sugiro, sabe aqueles lencinhos que você tem? Sabe aqueles lencinhos de cabelo, de pescoço que a gente tem? É porque eu sou muito meticulosa com algumas coisas. E às vezes, para não ficar em cima, você coloca uma camadinha, um lencinho, só para poder dar um charmezinho e você lembrar que naquele lencinho tem uma bolsa, tem outra bolsa, tem outra bolsa. Mas pode Tipo sim, um é só um detalhe sanduíche, né? Você vai fazendo É, camada. pronto! Aí imagina um cheeseburger, o queijo, aí um lencinho, É, um tomate. Mas inclusive fica criativo e fica bonito aos olhos, tá, Carol? massa, É isso aí. massa, tá. Assim, Uhum. aí, e tem também a questão de que as pessoas também têm aqueles tipos que é tipo carteira, né? Que às vezes é rígida, é de pedraria, aí o pessoal tem mais cuidado ainda. Sim. Ela é menorzinha, é de festa, foi mais cara, sei lá. E aí tem uma colocação que a Stephanie colocou aqui também que eu queria te passar. Eu queria que a gente conversasse agora sobre essas clutchers, né? Sobre essas carteiras. E ela falou assim: eu coloco uma dentro, né? Uma menor ou uma que ela usa menos dentro da outra. Também pode? Pode. Agora tem algumas observações. Você tem que ter uma boa memória, tá certo? Para colocar bolsas uma dentro da outra. Uma dica que eu dou, que a gente às vezes utiliza, é a gente tirar a fotografia das bolsas, colocar na prateleira para lembrar que aquela bolsa tá dentro da Da outra, outra. porque às vezes a gente coloca de 3 a 4 bolsas, tá, Carol?
E aí eu fiz isso numa cliente, ela amou. Porque esse cara, eu nunca ia imaginar uma fotografia das minhas bolsas aqui para eu lembrar. Então, mas é uma forma de otimizar essas bolsas dentro da outra. E outra dica que eu vou dar para essas bolsas que tem brilho, que são mais delicadas, sabe aqueles organizadores de revista que a gente utiliza, Carol, né? Aquele Com transparente, as divisórias, aquele né? ali que tem os divisórios, ele é belíssimo, ele fica bonito, ele fica elegante e ele fica em pezinho, né, para você, como se fosse um arquivo. Então, a gente utiliza muito as bolsas de as carteiras de festa, tem umas muito interessantes, parece assim um ovo, parece assim um negócio esquisito, É. mas ela dá muito legal nessas. E aí, qualquer divisor, e aí outra dica, qualquer porta-revista, você pode adequar a sua bolsa, porque ela vai. Imagina essa bolsa que eu mostrei para vocês, ela pode ser adequada num porta-revista, tá certo? Não é que o porta-revista é sanfonado, mas tem uns que a largura é maior. E aí você consegue realmente colocar a bolsa. E com isso ela fica em pezinha e às vezes nem precisa do enchimento. Às vezes só ela fica bacana no porta-revista. É isso aí a dica que a gente dá. E aí vou também dar umas dicas para vocês de algumas organizações que eu fiz também, que tem outras ideias, outras possibilidades. A gente usou colmeias, sabe aquelas colmeias que a gente coloca dentro da gaveta? Às vezes para usar aquelas mais compridas que a gente Legal. usa para colocar, Isso. oh meu Deus, rasteirinha, a gente também pode colocar, que tem uma divisão ali. Elas E aí quando compridinhas. aquelas mais compridas, isso, Fábio, as carteiras mais compridas, às vezes as de palhinha, né? A gente consegue colocar ali também, e aí pelo menos elas ficam todas organizadinhas, não ficam caindo. Ou um cestinho, né, mais comprido assim, que dê para a gente usar como se fosse uma gavetinha. E falando em gaveta, Sim. a gente sugere para a gente colocar, por exemplo, óculos, para colocar cinto, para colocar relógio. E aí eu sempre sugiro, se você vai colocar esse tipo de carteira dentro, coloca um forro, tipo aquele forro emborrachado, né, que a gente coloca dentro. Isso. E aí coloca elas como se fossem assim, pequenos decorações ali dentro da gaveta, que quando você abrir e fechar a gaveta, por causa do forro que a gente colocou, ela não vai ficar se mexendo, você consegue acessar, né? Se você tem esse espaço, né? Que é uma das coisas que a Stephanie está colocando, né? Vai depender do espaço. Mas você pode também, Carol, eu guardo numa caixa, sabe? Caixa grande, que tem tampa. Você pode Hum, colocar, de preferência, se ela fosse transparente, seria melhor, aí você deixa ela fechadinha, com as carteiras todas lá dentro, né? E você fecha, eu fiz até essa semana passada com a Dani, um closet feminino, e ela tinha muitas carteiras e ela já guardava dentro de uma caixa. Aí eu perguntei para ela como é que ela guardava. Ela guardava as carteiras dentro do saquinho, dentro da caixa. Aí eu perguntei para ela, se eu tirar da caixa, se eu tirar do saquinho, manter na caixa e fazer tipo só umas divisões entre uma e outra, usando o saquinho. Então eu dobrei o saquinho, coloquei uma carteira, igual o uhum, sanduíche que você falou, a carteira, né, a aham. bolsa, o saquinho dobrado, a carteira, o saquinho dobrado. E aí elas ficaram todas assim lateralizadas, como a caixa era transparente, né, a gente colocou no maleiro, então ela conseguia ver todas as carteiras dela, ela disse que gostou. E como tá fechado dentro, né, da caixa, então elas estão protegidas, elas estão bem cuidadas, não tá batendo uma na outra lá dentro, elas estão bem cuidadas, né? Lembrar de quando você for retornar, né? Abrir, né, para deixar o sanduíche certinho, né? Bolsa, saquinho, para não ter problema, tá? Então, assim, são essas as dicas que eu lembrei agora também para poder passar para vocês algumas ideias para também guardar. E uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito, eu deixo, Carol, meu Deus, a parte que a gente coloca aqui no bolso, né? A alça para fora, eu boto para dentro, eu tiro, eu enrolo, como é que você sugere? Eu normalmente, já me adiantando, Fábia, independente do tamanho da bolsa, aí depende do tamanho da alça, eu tendo a meio que enrolar e colocar dentro, mesmo que ela seja fixa, né? Enrolar e colocar dentro da Legal. bolsa para não ficar, sabe, Gostei. solto, puxando. Se ela sai e você puder, tira, enrola também. Coloca num bolsinho dentro da bolsa, né? Que normalmente a bolsa vem com um bolsinho, fica lá dentro, guardadinho, né? E se a alça é pequenininha, às vezes é pequenininha a alça, né? Tenta colocar para cima ou tenta colocar para dentro, vai variar bastante. Mas é uma coisa que não prende, que não puxa, que não incomoda na hora que a gente vai pegar, na hora que a gente vai guardar, né? Então, assim, é a outra pergunta que eu tenho aqui, a última outra pergunta. Gente, mandem perguntas, porque essas daqui foram as minhas e acabaram.
Legal. Carol, agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Nas suas clientes, no seu dia a dia, você acha legal aquele saquinho de sapato para guardar bolsa, aquele de flanelinha? Você acha interessante? Porque ele não é transparente. Como é que faz? Depende do saquinho. Às vezes tem alguns que tem até um visor, sabe? Aqueles de sapato que a gente vê na loja tem um visorzinho. E também vai depender muito da bolsa. Se você tiver um saquinho que tem esse visor, né? E você consegue colocar, né? Para você ver um detalhe da bolsa, a lateral da bolsa, então tudo bem. Principalmente quando a gente vai empilhar, sabe aquela opção que a gente falou, né? Das bolsas maiores que a gente vai empilhar, botar uma em cima da outra, aí dá para ver bem o detalhe Aham. da bolsa, né? A gente sabe que depende muito do Aqueles, espaço, né? Mas aqueles saquinhos que você usa muito, que é o de organza, né? Que você leva para os uhum, cursos. uhum, Eles também você pode mandar fazer. pode. Porque às vezes, gente, né, é interessante, porque assim, dependendo da sua realidade de quantidade, vale a pena você procurar uma costureira, comprar o tecido. E às vezes eu já fiz isso há algum tempo atrás, saquinhos de organza preto e branco, porque para cada sapato existia um estilo, né? Então, e aí fica bonitinho também na bolsa, do sapato, não, perdão, da bolsa. Uhum. Então, dependendo do estilo da bolsa, você bota com cores diferentes para poder diferenciar. Então, assim, a criatividade não tem fim. Vai depender muito desse seu uso. Para mim, eu sempre falo igual a Carol, até calcinha era pendurada. As bolsas, né, Carol? É. Se puderem serem penduradas, né, visualmente nas Postas, né? prateleiras, É. serem. Exatamente. Então, da carteirinha até a bolsa maior. Eu não sei porque eu não acompanho a moda. A Moniquinha, eu não sei se ela está aqui, ela poderia até dizer se também bolsa tem moda. Eu acredito que tem, né, Carol? Tem. E as pessoas que gostam de andar na moda, as lojas estão aí lotadas. Eu estava com visita nesse mês agora, e eu fui na Carmen Steffen, né? Foi muito engraçado, porque eu olhando, só olhando, viu, gente? Eu não fui comprar nada. E aí tinha uma bolsa lá de R$ 5.900. Assim, oi? É. Né? Então é uma viagem, uma bolsa pode custar É. o valor de uma viagem daqui para o Chile, Sim. sei lá, Sim. E a gente enfim. tem que cuidar Né? bem, Então, né? Então é essa preocupação, colocar no lugar bom para não ficar mofado, né? Tem a ventilação, não exatamente. colocar diretamente, né? Pegando assim o sol para não ficar manchado. A gente também tem que se preocupar com isso, né? Que não só a questão da Eu limpeza, tenho uma né? ideia Mas bem legal para quem quiser aqui, interessante. Eu tenho uma ideia bem legal para quem gostaria de empreender algo novo. Você já pensou numa bolsa internamente iluminada? Olha aí que legal. Você pega a bolsa, imagina, Carol, é. abriu a bolsa, sabe aquelas luzinhas de LED que tem no guarda-roupa? Né? Não seria legal? Abriu, tá lá a luz maravilhosa. Então, para quem quiser empreender, bota essa ideia para frente. Eu acho que é isso, né, Carol? Tem mais perguntas para aqui das meninas? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, as minhas Nosso tempo. acabaram, as minhas colocaram oi Neura, oi Ângela, oi gente, todas bem-vindas. Agradeço demais aí pela presença de todos, mas se vocês tiverem dúvidas, ainda tem um tempinho aqui, se vocês quiserem colocar alguma pergunta ou quiserem falar de alguma forma que vocês organizam diferente, é só colocar aqui. Como eu falei no início, essa live vai ficar gravada aqui no Carol Organizer, no IGTV, mas também vai para o YouTube, tá? E não acabou por aqui, porque essa semana a gente vai falar de bolsa hoje, mas quinta-feira, né, daqui a 2 dias, mesmo horário, às 20h15, lá no Casa e Vida Sustentável, a gente vai falar sobre carro organizado, né? Como que você organiza seu carro, né? Deixa ele nos trinques, não só a questão do espaço da limpeza, mas também a revisão, mecânica, enfim. Se vocês tiverem também dúvidas sobre isso, mandem pra gente. O que mais, Fábia? Olha só, deixa eu falar. Eu não sei se aqui tem alguma pessoa bikeista, ciclista que gosta de bicicleta, né? Porque eu posso dar meu exemplo. Eu vendi meu carro há 2 anos atrás, a Carol também vendeu dela. E aí, eu ando hoje de bicicleta. E aí foi interessante, Carol, porque eu comprei uma nova bicicleta. E aí eu mandei colocar 2 cestinhas, né? Por que as 2 cestinhas? Uma para levar produtos para minha cliente, né?
e a outra para levar a minha bolsa. Geralmente a minha mochila, né, é muito legal, porque eu coloco numa cestinha, às vezes à frente, atrás, e é interessante porque como a gente quer andar mais de mãos livres, né, sem muito peso, as cestinhas e o carro, só porque eu estou falando isso por causa do carro, né? O carro também é uma bolsa grande, né? E aí, para a nossa live, tipo assim, o que, que a gente coloca no carro, né? Quais são as bolsas? Quando eu tinha carro, eu tinha várias bolsas dentro Várias. do carro, porque eu levava meus sapatos dentro do carro, então era muito show de bola. Uhum. E aí, hoje eu não tenho mais a oportunidade de levar o sapato, eu tô de tênis, né? E levo a minha sandalinha rasteira, né, para cliente, enfim. Mas é uma boa. E aí, lembrando, só para a gente poder fechar aqui, Carol, o pensamento, a nossa bolsa pesa no dia a dia, o que é que a gente precisa retirar para a nossa vida ficar mais leve, né? Então, é melhor andar de bolsa ou de mochila? Eis a questão. E não importa se é moda, o importante é você ficar confortável e ficar mais livre para você cumprir a sua missão, que eu não sei qual é, né? A nossa é organizar a vida das pessoas. E a sua qual é? É isso aí, Carol. As pessoas estão até usando menos, né? Porque a gente tem saído menos, né? Então eu, por exemplo, uso mais essa bolsa de trabalho, bem mais, né? Aí eu coloco uma necessaire, basicamente com meus documentos e tal, e aí coloco lá dentro. E não tenho usado muito as minhas coitadinhas das minhas bolsas, devem estar com saudade de mim, né? Que elas estão lá, coitadinhas, estacionadas já faz um tempo, né? A Vanderleia falou disso, se pensar na minha bolsa, leva até uma cobra, né? Até uma cobra. Pois é, tem que Vanderleia, pelo maneirar. amor de Deus. É isso aí. Então vamos diminuir, vamos tirar e vamos fazer uma limpeza hoje bem, bem estruturada para ficar mais leve para o dia a dia. Vamos tirar uma foto? Bora? X. Joia, deixa eu voltar aqui os comentários para ver se tem mais alguma coisa. E aí, gente, lembrando, como a gente falou no início, ainda estão abertas as inscrições para o curso Organize Sua Casa. São 12 módulos, da cozinha, da despensa, da geladeira, passando pelo closet, pelos acessórios, pelo banheiro, né? Os acessórios aqui que a gente está falando das bolsas, passando pelo home office, pelos documentos, pelo digital, pelo quarto da bagunça, pela área de serviço, enfim. E se vocês quiserem, também não precisa ser o curso completo, vocês também podem curtir aí um combo de 3 ambientes, tipo cozinha, despensa e geladeira, ou somente um. Se você tem dúvidas, por exemplo, como organizar seus acessórios, né, seus sapatos, suas bolsas, está lá. E na Casa Vida Sustentável, aqui no Cara Organizer, é só clicar aqui no link da bio que vocês vão encontrar Organize Sua Casa, né, para vocês terem mais informações sobre o curso. Próxima live vai ser no Casa e Vida Sustentável, quinta-feira, às 20h15, mesmo horário, que a gente vai estar falando sobre organização de carros. Exatamente, Fábio, para a gente não esquecer. E aí convide os amigos, os maridos, os vizinhos, porque vai ser uma live bem feminina e também bem masculina, porque homem adora um carro bagunçado ou não? Será, hein, Carol? Será que eles têm mais organização ou eles têm mais cuidado, né? Vamos ver, assim, como que vai ser essa questão na quinta-feira. Um beijo para todos, boa noite. Um beijo para vocês aí. Gratidão. Aproveitem o descanso, Fábia. Simbora organizar, né, gente? Simbora. Bora arrochar. Beijão. Tchau, tchau.